Shalom, Leculan, shalom a todos. Tivemos aqui um probleminha técnico aqui com a internet, mas voltamos aqui para compartilharmos essa experiência maravilhosa, compartilharmos algumas dicas, alguns insights para o crescimento espiritual na fé monoteísta. Bom, a minha proposta é nós respondermos essa pergunta: me tornei um monoteísta, e agora? O que eu faço? Por monoteísta eu quero dizer crença em um único Deus. E dentro da exposição que eu quero fazer, eu estou falando da crença no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem. Há aproximadamente 4 anos atrás, eu comecei a estudar de modo mais profundo o judaísmo, comecei a me aprofundar um pouco mais em algumas passagens da Bíblia hebraica, textos que nós falávamos antigamente do Antigo Testamento, e na minha pesquisa eu comecei a fazer um comparativo. Então, por exemplo, nós temos aí uma Bíblia que é composta de Antigo e Novo Testamento, que era a Bíblia que eu usava no passado. No Novo Testamento, nós temos textos que estão registrados lá no Antigo Testamento, no Tanar, na Bíblia hebraica. E uma das coisas que eu percebia, lendo o Novo Testamento, era que muitas passagens citadas pelos escritores do Novo Testamento, quando analisadas à luz do judaísmo, analisado à luz do contexto histórico, à luz do contexto gramatical, realmente, na época, me fazia, no mínimo, a refletir sobre. Porém, durante todo esse caminhar de pesquisa, ainda sem tomar uma decisão final, eu continuei as minhas pesquisas, buscando o monoteísmo, e uma das perguntas que me via muito na minha mente na época: como pode o povo judeu ser um povo que estuda tanto a Torá, estuda tanto as Escrituras, o povo judeu que sempre está conectado com Hashem, um povo que procura resposta em muitos porquê? Como pode o povo judeu não reconhecer, não aceitar Jesus como Mashiach? Então essa era uma das curiosidades que eu tinha. Como pode o povo judeu não reconhecer Jesus como Mashiach? No ano de 1998, eu comecei a ter contato com as Escrituras. Comecei a ler o Tanar, comecei a ler, na época, o Novo Testamento. E na minha primeira leitura do Novo Testamento, eu me deparava com aquelas expressões que o autor escrevia ali a história e trazia ali um versículo dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito no passado. E logo no meu primeiro ano dentro do cristianismo, me deparando com um texto que se encontra ali no Evangelho de Mateus, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, se não me falha a memória, onde Jesus ele foi habitar em Nazaré, e o escritor escreveu: e ele foi habitar em Nazaré, e ele será chamado de Nazareno, para se cumprir o que fora dito pelos profetas. Eu, na época, isso no meu primeiro ano,
eu fui procurar essa fonte, eu fui procurar fazer uma pesquisa onde estava escrito que o Mashiach iria ser chamado de Nazareno. Então não existe esse texto. E aí, claro, existe algumas interpretações que alguns vão usar para falar que ali era Nazareno no sentido de ser desprezado, mas o texto lá fala que ele foi habitar, ele teve uma ação, ele foi habitar em Nazaré e por isso ele iria ser chamado de Nazareno. Guardei essa curiosidade e no decorrer dos anos, ano após ano, eu fui me deparando com esses textos, fui pesquisando, fui criando um repositório de explicações, até que há 4 anos atrás eu decidi tomar uma decisão. Eu decidi romper com o cristianismo e na época muitos me chamavam de louco. Agora você vai para o inferno, agora você vai queimar como batatinhas fritas no inferno, perdeu a salvação, você não era um eleito de Deus como você falava, enfim, toda aquela pressão, todo aquele julgamento. E eu digo para os amados que estão buscando o monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica, é muito bom nós termos uma conexão direto com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu sei que é difícil porque essa transição, até porque você está acostumado há mais de 20 anos ali num sistema, você passou a sua vida inteira ouvindo que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte e que se você morrer sem aceitar o fulano, você está condenado para sempre. Então eu sei que é difícil hoje eu vim aqui e falar para você que está pesquisando, que está dando os seus primeiros passos no monoteísmo, com fundamentação judaica e orientação rabínica, as minhas palavras para você são palavras de incentivo. Continue pesquisando, continue estudando, não tenha medo. Então, eu passei por isso, eu sei o que eu estou falando, falo isso com propriedade, porque eu passei toda a experiência, todos os ciclos, podemos dizer assim, dentro de um sistema que condena o povo judeu, um sistema que diz que o povo judeu, isso mesmo, que guardam os mandamentos da Torá, eles vão queimar para sempre ali no inferno, somente pelo fato de não aceitar o fulano como salvador. Então, eu vim aqui hoje compartilhar com você a minha experiência e trazer algumas dicas para você que está começando agora no monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica e na configuração de um gentil, não de um judeu. Uma das perguntas que eu fazia na época era esta: eu preciso me tornar um judeu para servir o Deus dos judeus? Essa era uma pergunta, era uma dúvida inicial que eu tinha. Eu vou precisar fazer a circuncisão, a Brit Milá? Eu vou precisar guardar o Shabat porque eu trabalho de sábado? Eu vou precisar agora comer somente alimentos que o povo judeu come? Então eram algumas perguntas que eu tinha na época. No entanto, eu aprendi nas fontes judaicas que existem 2 caminhos. Um caminho para o povo judeu, e isso o Ravi ele ensina no livro Guia Beni Noach, que vai ser um livro que eu vou indicar para você daqui a pouco. O Ravi ensina que existem mandamentos para o povo judeu e mandamentos para aqueles que não são judeus.
E tudo isso que eu estou falando tem fundamentação judaica, tem fundamentação na Torá, tem fundamentação na Torá oral, tem fundamentação na Alahá. Tudo isso está fundamentado. Então o povo judeu, eles agradam ao Eterno, cumprem a sua missão guardando os 613 mandamentos. Agora, nós que somos das nações, chamados de gentios, chamados de Benei Noach, filhos de Noé, para nós, se queremos agradar ao Criador, se queremos agradar ao Eterno, basta nós seguirmos as 7 leis de Noach, que é não praticar a idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça e não maltratarmos os animais. Então eu descobri isso pesquisando nas fontes judaicas, que existem esses 2 caminhos. O caminho para os judeus e os caminhos para os não-judeus. Então, depois de algum tempo de pesquisa, eu comecei a amadurecer a ideia de tomar uma decisão para servir o único Deus, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob. E aqui eu digo para você, estude, pesquise por conta própria, como diz o Rabino Dor Leomatar. Um dos livros que acelerou essa minha decisão, e aqui não estou dizendo que foi por meio desse livro que eu tomei a decisão de seguir o único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas esse livro, sim, ele acelerou a minha decisão, porque é um livro que tem muitos fundamentos, versículos bíblicos. Esse livro que eu vou te mostrar agora, ele tem mais de 1000 versículos da Bíblia, que comprovam que o povo judeu, o povo de Israel, sempre estiveram corretos. Então o nome do livro é Desvendar. Agora nós temos uma versão nova desse material, temos uma versão atualizada desse material, é outra capa, mas na época eu comprei esse livro. Talvez aí no vídeo para você a capa vai sair com o nome invertido, mas o nome do livro é Desvendar. Por que saí do cristianismo e abracei o judaísmo? Então esse livro, ele me ajudou muito a acelerar essa decisão. E aí eu repito, a minha decisão de abandonar o cristianismo para crer no único Deus, o Deus de Israel, não significa que a minha decisão foi tomada simplesmente porque eu li esse livro. Mas foram anos de pesquisas, foram anos analisando ali alguns textos do Novo Testamento que não fazia nenhum sentido. Então, por exemplo, o texto que me fez tomar a decisão foi Isaías capítulo 7. E lá em Isaías capítulo 7, é um texto base para começar o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele começa narrando um Mashiach, que não tem nada a ver com o Mashiach do povo judeu, onde Mateus ele fala, por exemplo, que Miriam, Maria, estava grávida e dentro dela iria nascer o Salvador. Então, o Mateus ele vem e escreve, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, o escritor do Novo Testamento, e eu sei que isso que eu estou falando aqui, olha, para alguns, eu me coloco agora no seu lugar, que está ouvindo, que está pesquisando, e você está me ouvindo. Eu me coloco no seu lugar agora. Eu imagino o que você está sentindo ao ouvir esse vídeo, porque se eu ouvisse esse vídeo alguns anos atrás, com certeza iria acelerar a minha decisão. Então, quando eu peguei esse texto e fui consultar no Tanar,
na Bíblia hebraica. Ponto 1. Aquele menino de Isaías, capítulo 7, ele não tem nada a ver com Jesus. Então, isso criou um estralo na minha alma. Mas calma aí. Como pode? Então, eu peguei esse texto de Isaías 7. Eu sei que alguns vão dar outras interpretações. Eu fiz a interpretação do lado do cristianismo. Sabia defender muito bem isso daí. E fiz uma interpretação na visão judaica. E coloquei na balança. Para mim, fez muito mais sentido a visão, a explicação judaica. Até porque o próprio texto de Isaías 7, se você ler ali o contexto histórico, Isaías 7, do versículo 1 ao versículo 13, está muito nítido que a fala ali é no contexto de uma guerra. Então o profeta Isaías, ele fala para o rei Acaz na época, olha, já que você não quer pedir um sinal, o eterno Hashem vai te dar um sinal. Eis que a moça, porque a palavra de Isaías 7,14 no hebraico é alma. Alma significa moça. A palavra virgem é betulá em hebraico, mas o texto no hebraico, eis que a alma, eis que a moça, ela está grávida. Já começamos por aí. Então, o profeta Isaías, ele vai lá e fala para o rei Acaz, eis a moça grávida. Será por sinal. Ela vai dar à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O Acaz estava sendo atacado por 2 reis, e essa criança iria nascer como um sinal para o rei Acaz. E quando essa criança crescesse e chegasse numa idade ao ponto de discernir o bem e o mal, os 2 reis que atacavam o rei Acaz na época iria cair. A maior prova que esse menino não é Jesus está em Isaías, capítulo 7, verso 15 e 16. O verso 15 e 16 prova que essa criança nasceu na época do rei Acaz. Naquele contexto ali, onde o povo judeu estava sendo atacado por 2 reis. Você pode conferir. É só ler Isaías 7, dos versos 1 até o 13. Você quer descobrir a época que essa criança nasceu? Que alguns interpretam como Jesus? Leia o verso 15 e o verso 16. Então esse texto ele foi um texto que virou uma chave na minha mente. E eu comecei a refletir. Bom, se um texto já mostra que esse menino não é Jesus, então o escritor do Novo Testamento, ele não soube interpretar o texto. Alguns vão falar que é uma tipologia, mas fazendo esse comparativo, a maior segurança é seguir o literal, o que está escrito ali no texto. Sim, existem algumas regras de interpretações, existem midrashim, existem alusões, existe toda uma hermenêutica, mas é muito fácil nós analisarmos quando o texto é um texto literal. Então eu tomei essa decisão de continuar pesquisando os outros textos. Por exemplo, do Egito eu chamei o meu filho. Se você pegar o contexto ali, não só de Isaías 7,14, mas Oséias 11, que o Novo Testamento usou quando o JC sai do Egito quando criança. Do Egito chamei o meu filho. Se você ler esse texto lá em Oséias 11, você vai descobrir claramente que esse texto não tem nada a ver com Jesus. Ali fala sobre o povo de Israel. Então, foram textos como esses, Isaías 7, Oséias 11, Zacarias 12, Isaías 53, onde é muito falado. Alguns chegam até falar, olha, Isaías 53,
os judeus proíbem as pessoas de ler esse texto porque é um texto perigoso e vai criar confusão. Isso é uma mentira. Basta você ir aí no YouTube, eu já vi Rabino Roni falar sobre Isaías 53, eu já vi Rav Yaakov falando, eu já vi Roni, eu já vi Dorlan Attar, enfim, não só rabinos, mas muitos ex-pastores que se tornaram monoteístas também partiram para a pesquisa. E é engraçado porque quando você pega o contexto de Isaías 53, e por que eu estou sendo tão detalhista nessa parte e estou gastando um grande tempo aqui? Porque eu sei que isso é relevante para você tomar uma decisão. Eu sei qual é a dor, eu sei o que prende muitas vezes uma pessoa que está iniciando no monoteísmo. Eu sei que tem algumas coisinhas ainda que fica na mente. Será? Eu sei porque eu passei por isso. Mas veja bem, vamos lá. Além de Isaías 7, Oséias 11, Zacarias 12, Isaías 53, e sem falar as tipologias que não batia, isso me fez tomar uma decisão muito rápida. Então, por exemplo, voltando aqui em Isaías 53, pega Isaías 53, começa a ler ali o capítulo 40 para frente. Você vai encontrar por várias vezes: Israel é o meu servo, Israel é o meu servo, Israel é o meu servo, capítulo 43, Israel é o meu servo, capítulo 44, Israel é o meu servo, capítulo 49, Israel é o meu servo, capítulo 50, Israel é o meu servo, capítulo 52. Então, o escritor, profeta Isaías, ele vem mostrando para nós de quem que ele está falando no livro. Servo ali é o povo de Israel. Ah, mas o servo está no singular. E daí? Está no singular, não pode ser o povo de Israel. É uma referência de Yeshua. É uma referência de Jesus. Não. O servo, ele, apesar dele estar no singular, ele é uma referência sim do povo judeu. Vós sois minhas testemunhas e meu servo a quem vos escolhi. Então veja bem, a Torá, os profetas, chamam Israel de servo, chamam Israel de filho. Então, Isaías, ele está mostrando ali pelo contexto que o servo ali do capítulo 53 é o próprio povo judeu. Então, passando por esse livro aqui, que é uma sugestão, uma dica que eu deixo para você ler, você que está começando agora no monoteísmo, leia esse livro, Desvendar, por que saí do cristianismo e abracei o judaísmo. Então, para quem está começando, mas ainda tem alguns porquês, ou alguma coisa ainda te incomoda, leia esse livro aqui. Ele vai te ajudar a acelerar todo esse processo. E você vai se conectar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem. Quando nós já tomamos essa decisão de seguir o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o que muda daqui para frente? Uma das perguntas que eu recebi e recebo até hoje é esta: e agora? Como conversar com Deus? Porque lá atrás nós usávamos um intermediário para nos conectarmos com Deus. Mas agora que eu me tornei um monoteísta, agora que eu sirvo o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que deu a Torá lá no Monte Sinai. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de conexão com Deus. Nós não estamos falando de um sistema.
Nós estamos falando de agradar a Deus. E nós agradamos a Deus por meio da Torá. E a Torá não é um livro velho, como alguns falam aí. Essa semana eu vi um camarada falando aí, não, porque a Torá é dogmas de homem, é dogmas humanos, já ficou para trás e agora temos que ficar naquilo que é novo. Quem disse isso para você? Isso é sua opinião, meu amigo. Isso é seu pensamento, não é o que diz a Bíblia, não é o que diz a Torá, não é o que diz os profetas. Então nós entendemos que a palavra Torá significa instrução. Isto é, na Torá nós temos a instrução para servir o Criador, para servir a Deus, e a Torá como instrução nos mostra um caminho para fazermos a techuvá, para nos arrependermos e nos conectarmos com Hashem. Então, as pessoas perguntam, mas e agora? Como que os seus pecados são perdoados? Simples, com um puro e verdadeiro arrependimento. Deuteronômio capítulo 30, 2 Crônicas 7,14, Jonas quando prega para os ninivitas, simplesmente se arrependeram e Hashem perdoou. Então é muito simples. Agora, se você tem uma visão distorcida do que é a Torá, você vai cair nisso. Que sem o fulano, sem aceitar o fulano, não há perdão de pecados. Mas se você ficar firme e pesquisar com o entendimento bíblico que a Torá é instrução, você vai entender que Deus te perdoa, sem nenhum intermediário. Então é importante nós termos esse entendimento quando nós começamos a trilhar no monoteísmo com fundamentação judaica e com orientação rabínica. E se eu fosse aqui colocar, depois das pesquisas, qual é o próximo passo? Sem sombra de dúvida, era procurar um rabino e conversar com ele. Pedir as instruções. Eu sou um Bnei Noach, como que eu faço para servir a Deus? Muito bem. Próxima dica, entender o que é a Torá. Entender que a Torá, ela é a instrução. Então, quando você olha para a Torá como o Velho Testamento, quando você olha para a Torá como um livro que caducou, quando você olha para a Torá como um espelho que só mostra a sua sujeira, verdadeiramente você falhou na interpretação da palavra Torá. Torá é instrução. E isso, meus queridos, faz uma grande diferença. Para quem está começando no monoteísmo, seguindo a configuração Bnei Noach, guardando os 7 mandamentos da Torá, só pelo fato de saber o conceito da Torá vai fazer uma diferença. Porque se você saber o que é a Torá e você entendê-la como instrução de Hashem para nós, tanto dos judeus como dos não-judeus, se você olhar para a Torá e falar assim, a Torá é instrução. Isso significa, se você pecar, você não precisa aceitar o fulano. Basta você se arrepender. Essa é a instrução da Torá. Então por isso que nós ficamos tranquilos em relação ao perdão, em relação às misericórdias de Hashem. O Eterno é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu amigo, eu quando comecei a trilhar no monoteísmo, quando essa ficha caiu, meu querido, isso me fez muita diferença. Isso tirou um peso. Isso fez com que eu tomasse um banho e ficasse aliviado. Porque a Torá, repito, não é um espelho. Se você fala isso, você está enganado. Você fala sem apoio judaico. Você fala longe das fontes judaicas. Então eu falava, Torá, o que é Torá? A Torá acabou, a lei acabou. A Torá é um livro velho, isso aí não vale para mais nada hoje.
Então esse é o perigo. Então saber, você que está trilhando no monoteísmo e está iniciando e tem algumas coisinhas para tirar, leia o Desvendar, vai te ajudar. Essa é a primeira dica. Segunda dica, procure um rabino para te orientar. E nós temos aí o nosso rabino Yaakov Gerenstad, que é o líder do movimento Bnei Noach no Brasil. Sem sombra de dúvida, ele vai saber te orientar muito melhor do que eu. E nós estamos como emissários aqui na cidade de Bauru, junto com o emissário José Marmol, fazendo essa divulgação, agregando valores na sociedade, ensinando os mandamentos da Torá, como Abraão fazia. Estamos estudando a Parashá de Lech Lechá. Então estamos ajudando pessoas a se conectar com o único Deus. Então a terceira dica, primeira dica, leia o Desvendar. Segunda dica, procure um rabino. A terceira dica, procure saber o que significa Torá. Ah, mas só pelo fato de eu saber o que significa Torá vai me ajudar? Opa, se vai. Se você saiu de um contexto religioso, do cristianismo, como eu saí, esse conceito vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante. Pode escrever. Então procure, pesquise. O que é a Torá na visão judaica? Dá um Google aí, pesquisa e você vai encontrar. Muito bem. Próxima dica. Já que eu entendo agora que o Eterno é um, o que vai mudar? A minha forma de falar com o Criador. Então, antigamente, nós orávamos, nós falávamos com um Deus, né? Colocando um intermediário no meio. Deus no nome de. Deus no nome de. Deus no nome de. O que muda agora no monoteísmo? Você vai direto ao Criador. Você vai direto a Deus. Não existe intermediário. Você vai direto a Deus. Deuteronômio 6:4. Shema Israel, Hashem Eloqueinu, Hashem Errad. Ouva Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então agora, você não precisa mais falar Deus no nome de, Eterno no nome de me dê isso, Eterno no nome de me dê isso. Não! Vai direto ao Criador, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isto mesmo, vai direto ao Deus que se manifestou no Monte Sinai. O Eterno é o mesmo, ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. E aí, o que muda? A nossa forma de falar com Hashem. No movimento Bnei Noach, dentro da configuração judaica, nós temos o nosso Sidur, o Sidur Bnei Noach, que é o livro de rezas, o livro das preces. Então nós temos aqui as preces da manhã, as preces de Shacharit, nós temos as preces, as bênçãos, as orações, tudo que nós devemos falar com Hashem está no Sidur Bnei Noach, isso para os não-judeus, ok? Então, por exemplo, no nosso Sidur, desde o início do dia, nós aprendemos a manter uma conexão forte com Deus. Por exemplo, quando nós estamos deitados na cama, nós fazemos uma oração, nós fazemos uma prece, e essa prece ela se chama Modeh Ani. Modeh Ani lefanecha melech haivekayam sheherizarta bi nishi mati behemila rabá emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Então o Sidur, ele é um livro de rezas, é um livro de orações, é um livro de preces que tem por finalidade conectar você com o Criador. Então nós já começamos, abrimos os olhos na cama e já fazemos aqui o Modeh Ani, uma prece de reconhecimento que Hashem devolveu a nossa alma dentro de nós. Dentro do Sidur, nós temos aqui as bênçãos para os alimentos, temos as bênçãos de proteções. Então, por exemplo, quando nós vamos comer um pão,
nós falamos Baru atah Hashem Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que tira o pão da terra. Então, por exemplo, quando nós vamos tomar uma bebida, vamos tomar um suco de uva ou um vinho, nós fazemos a bênção do Hagafen. Assim está escrito na bênção: Baru atah Hashem Elokeinu melech haolam boré peri Hagafen. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da vinha. Então, o Sidur, ele vai te ajudar a você falar com o Eterno. Você vai agradecer ao Eterno, você vai reconhecê-lo como o único Deus, você vai agradecê-lo pelos alimentos que ele te deu no seu dia a dia. Então, nós passamos agora a usar o Sidur Bnei Noach nas nossas preces diárias, nas nossas orações diárias. Nós temos as orações da parte da manhã, temos as orações da parte da tarde. Aprendemos agora que um Bnei Noach, ele pode usar as bênçãos, o serviço da tarde durante a semana, e temos as orações, as preces do Arvit antes de nós dormirmos. Então, além do Sidur, nós temos as preces espontâneas. Nós podemos falar com Deus de modo espontâneo, colocar para o Criador as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas dores. Então, o Sidur Bnei Noach é uma ferramenta e é uma próxima dica que eu deixo para você. Até porque, como eu disse, com a virada de chave, seguindo agora o monoteísmo, você precisa aprender a conversar com Hashem. Agora já não existe mais um intermediário no meio. Agora você vai falar com o Criador, você vai falar com o Eterno. Muito bem, então eu já iniciei a minha jornada no monoteísmo, já cortei as raízes da idolatria, de tudo aquilo que me prendia, li o Desvendar, isso me ajudou bastante. Já procurei uma orientação de um rabino, já entendi que Torá é instrução, e isso faz a diferença, porque, como eu disse, só pelo fato de você saber o que a Torá ela é instrução, isso significa que você, quando pecar, quando errar, você vai na instrução de Deus. E a instrução é se arrepender, simplesmente isso. Bom, falamos também aqui da dica do Sidur Bnei Noach, que é o livro de preces, de rezas. Usamos diariamente no nosso serviço a Deus, nas nossas preces diárias, usamos o Sidur. Muito bem. Trilhando na linhagem monoteísta, no trilho do monoteísmo, você precisa de orientação. Você precisa de instruções para cumprir as mitzvot. O que é mitzvah? Mitzvah significa mandamento. Mitzvot é o plural, mandamentos. Então, você precisa entender, conhecer os mandamentos que é pertinente aos gentios. E como eu disse, para nós servirmos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para nós nos conectarmos com Hashem, o Criador, o único Deus, o Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, o Deus que deu a Torá para o povo judeu, o Deus do povo de Israel, para nós agradarmos Ele. No nosso caso, os gentios, temos 7 mandamentos que estão registrados na Torá oral e na Torá escrita. Esses 7 mandamentos, 6 deles, nós aprendemos nas fontes judaicas, foram dados para Adão e Rava, para Adão e Eva. E o 7º mandamento foi dado para Noé, para Noah, lá em Bereshit, capítulo 9, verso 4, Gênesis 9, verso 4.
Então, quando nós cumprimos esses 7 mandamentos, nós estamos agradando a Hashem, nós estamos agradando o Eterno. Então é importante nós termos um guia, nos aprofundarmos nesses mandamentos e não cairmos no erro de Caim, de fazermos um presente, uma oferta a Hashem de qualquer jeito. Então temos um livro chamado Guia Ben Noach. O autor é o nosso rabino, o Yaakov Gerenstad. Então o Guia Ben Noach, ele vai te ajudar a você compreender as 7 leis. Eu quero guardar mais uma lei, não só 7 leis que é pertinente aos não-judeus. Eu posso guardá-la? Sim, você pode guardá-la, mas não por obrigação, mas como um presente, como uma oferta a Deus, e seguindo o que manda a Alahá, e seguindo o que a orientação rabínica te instruir referente àquela mitzvah, referente àquele mandamento. Então, uma dica para você que está iniciando no monoteísmo. Olha, e eu vou falar uma coisa aqui, hein? Essas dicas que eu estou passando aqui, se eu recebesse elas lá no passado dessa forma, isso iria acelerar e agregar muitos valores para o meu crescimento espiritual. Então, livro Guia Ben Noach, eu não estou aqui fazendo marketing de material, simplesmente eu estou compartilhando a minha experiência, o que foi bom para mim, o que agregou conhecimento, o que me fez crescer espiritualmente dentro do monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica. Até porque você saber falar com Deus é uma coisa essencial. Sidur Ben Noach. Aprender sobre os mandamentos que agradam a Deus. Isso é importante. Guia Ben Noach. Fontes judaicas, Torá oral, outras fontes. No Guia Ben Noach você vai achar muita fundamentação para se aprofundar nas 7 leis Ben Noach. Bom, e não é menos importante, mas é lógico, você precisa ter um Tanar. O que é o Tanar? Tanar, de uma forma didática, para quem não conhece, seria aí o Velho Testamento, de Gênesis até o livro de Malaquias, na versão hebraica. Por quê? As traduções que nós temos em mãos aqui no Brasil, elas não são fiéis ao original. E embora o Tanar aqui, que você encontra na livraria Sefer, a tradução dele, ele chega muito perto do que realmente os originais nos mostram. Então o Tanar, ele tem tanto a parte em português como a parte em hebraico. Então, por exemplo, eu falei aqui sobre aquele texto, de Isaías capítulo 7. Então, se você conhece um pouquinho de hebraico e você leu o passuque, o versículo no hebraico, lá está Alma, moça, você vai ler o texto em português no Taná, nessa Bíblia hebraica, e você vai ver que lá não está virgem, lá está moça. Então, uma dica de ouro: compre um Taná, compre uma Bíblia hebraica com a parte hebraica e português. Isso, sem sombra de dúvida, vai te ajudar muito. Então, recapitulando o que nós já falamos aqui, ok? Para você que está iniciando no monoteísmo, crença em um único Deus, mas ainda tem alguns porquês na sua cabeça, tem algumas dúvidas ainda, leia esse livro, O Desvendar. Ele vai te ajudar a arrancar esses porquês. Aí eu repito, esse livro aqui, ele tem uma grande quantidade de versículos e vai te ajudar a verdadeiramente servir um único Deus. Falamos do Sidur Ben Noach, que é o livro para nós orarmos, o guia que vai te ajudar na questão das 7 leis, a Bíblia hebraica que vai te ajudar a compreender aí
os textos no original. Um livro que me ajudou muito a viver o dia a dia, desde dentro de casa, no convívio familiar, no trabalho, no meu dia a dia, é a Sabedoria do Rebbe. Deixo aqui citar a fonte. O livro é Rumo a uma Vida Significativa, a Sabedoria do Rebbe Menahem Mendel. Então é um livro que vai nos ajudar a vivermos uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual de acordo com a vontade do Eterno. E aí, uma dica também é você ter a Torá comentada pelo Rashi. Então, aí surge uma pergunta, né? Como que nós estudamos? Como que é o nosso estudo durante a semana? Qual que é o conteúdo do judeu? Claro, o conteúdo do judeu é um conteúdo mais aprofundado. Mas o que nós estudamos durante a semana? Nós temos as parashiot, nós temos as porções da Torá. Então, por exemplo, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós aprendemos que dentro desses livros, os 5 livros da Bíblia, nós aprendemos nas fontes judaicas que esses 5 livros, eles foram transformados em 53, 54 parashiot, 53, 54 porções. Então, para cada semana se lê uma quantidade de capítulos da Torá. Então, por exemplo, essa semana nós estamos estudando a Parashá de Lech Lecha, que começa em Gênesis capítulo 12. Então nós temos um conteúdo para nós estudarmos durante a semana. Então a Torá Rashi, ela é a Torá, os livros do Pentateuco, porém com os comentários e as explicações de Rashi. É um material que vai te ajudar a compreender a Torá escrita numa perspectiva judaica, e isso vai fazer com que você interprete, de fato, os textos dentro de uma visão judaica. Muito bem, sendo assim, eu espero ter te ajudado com essas dicas, com esses insights, a avançar no monoteísmo, com fundamentação judaica e orientação rabínica. Pesquise no Google, pesquise no YouTube, pesquise até mesmo no chat GPT o que são as 7 leis Bnei Noach na visão judaica. Hoje temos muitos materiais que estão abertos para nós estudarmos, e dessa forma nós vamos crescer, como falou o profeta Oséias no capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Espero ter contribuído com essas dicas para você que está iniciando a sua jornada no monoteísmo, com fundamentação judaica, orientação rabínica e na configuração de um gentil, não de um judeu, mas de um não judeu que quer se unir ao povo de Israel e guardar a Torá por meio das 7 leis dos filhos de Noé. A todos, então, um Shabbat Shalom. Estamos terminando aí o Shabbat e já aproveitando, deixando aí um Shavuatov para todos, uma boa semana para todos, e que nós possamos acelerar a vinda do verdadeiro Mashiach, praticando Torá, agregando valores na nossa sociedade, mostrando que existe um único Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa todo aquele que se arrepende, e dessa forma nós vamos agregar luz, vamos trazer a Or de Hashem na face da terra. Então, a todos, um Shabbat Shalom, até mais.